Estamos com a oportunidade bendita, reencarnados na pátria do Evangelho, no coração do mundo, na América, onde desfrutamos a estação do ano do outono com essa manhã tão aconchegante. E alguns, como nós temos a grandiosa oportunidade de estar conectados conosco lá do outro lado, como, por exemplo, na Suécia, que, de repente, lá já podem desfrutar do verão. E como sempre falamos, né, os ciclos das nossas vidas, da nossa caminhada como espírito imortal, criatura divina, que, como ocorre na própria natureza, onde está gravado as leis divinas que podemos observar, que neste momento aqui, onde nós nos encontramos, o outono, as folhas todas já estão caindo, e silenciosamente, como as leis divinas que regem esse universo infinito, se preparando para novas flores, para novas folhas, para novas flores, para novos frutos. E assim somos todos nós, a cada manhã, com oportunidades de transformação, de crescimento. Somos esses Espíritos de Deus viajores no aprendizado do amor. Amados irmãos, que possamos todos formar um único pensamento, um único sentimento, o de amor, de alegria, pelas oportunidades benditas nos concedido. A todos nós, para que possamos receber todos os estímulos necessários à transformação na nossa intimidade. Mas para que isso ocorra, precisamos ter um roteiro, precisamos ter uma direção, e o nosso modelo que indica a direção, a luz que ilumina os nossos caminhos, é o nosso amado Mestre Jesus, Espírito magnânimo, que desde a estruturação da aglutinação da matéria para a formatação da nossa escola planetária, com todos os detalhes, Jesus, com sua equipe, estruturou para nos acolher, para nos ajudar, e no momento oportuno, onde já tínhamos adquirido um pouco de consciência como humanidade, aqui reencarnou, ombreou conosco o dia a dia, experienciando, mostrando com suas ações para todos nós o caminho do aprendizado do amor, mostrando para todos nós, com as suas ações, com seus exemplos, como deveríamos agir para que pudéssemos, todo o nosso conjunto energético de Espírito Divino que somos, a cada dia, sintonizar mais com as leis divinas que estão gravadas em nossas consciências, para que as nossas ações, as nossas criações mentais, cada vez mais tivessem consonância com as leis divinas que está gravado em tudo, assim como nas nossas consciências. E esse farol e esse modelo, dentre tantos ensinamentos e exemplos, um deles, especialmente nesse momento em que estamos atravessando, é grandioso demais para que nós possamos lembrar a cada instante, todo dia, a cada manhã, a cada momento, que nem só de pão vive o homem, mas o alimento do espírito imortal, o alimento da alma, que é como nós pensamos,
as nossas criações mentais, os nossos desejos mais íntimos, os nossos impulsos, as nossas vontades. Esse conjunto dá uma direção energética que vai formar em nós, então, uma atmosfera psíquica com comprimento de onda, com cor, com brilho. E como tem sido o alimento dos nossos espíritos? O que temos mantido a maior parte do tempo em nossas mentes, em nossos corações? Porque Jesus nos recomendou que nós deveríamos nos vigiar em relação a isso. Quando ele disse, vigiai, e ainda sabendo das nossas dificuldades, diante dos estímulos que recebemos, dar nova direção aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas criações mentais. Então, ele recomendou que nós orássemos. Porque a oração é o fortalecimento do campo vibratório em outra frequência, onde nós entramos em sintonia com o verdadeiro amor, com o bem, com a bondade, fortalecendo-nos para darmos conta de vencer a nós mesmos. E é por isso que nessa manhã nós estamos aqui juntos, lutando com todo o esforço do nosso coração em conseguirmos dar direção, dominar, ter controle sobre aquilo que sentimos, pelos estímulos que recebemos. Recebemos estímulos grandiosos demais e precisamos perceber que a estruturação do sucesso de nós como espíritos da encarnação, os estímulos que recebemos em nossas famílias consanguíneas. Que direção damos para nossas relações? Os estímulos que recebemos no ambiente de trabalho, a qual Deus nos concedeu a oportunidade de estar. Que tipo de direção damos para esses estímulos? Que estímulos nós temos também levado a quem está conosco no nosso lar, a quem está conosco em nosso ambiente de trabalho? Como fazemos, que direção damos com os estímulos que recebemos dos espíritos que se encontram com a tarefa de serem os administradores, de dar condução às leis físicas da nossa sociedade, para o aprimoramento, para a segurança, para o aprendizado do amor? É esse trabalho árduo, meus irmãos, que todos nós temos que lutar diariamente. E o nosso modelo, o nosso guia, recomendou-nos que o único caminho para a direção segura, serena e tranquila é o caminho do amor, do bem e da bondade. Não existe outro caminho. Por isso, vamos todos nós, com nossos corações abertos, formarmos esse campo vibratório de amor e de luz e de entendimento. Elevar a Jesus e aos seus mensageiros de luz, mesmo que ínfimo ainda, o nosso amor, a nossa gratidão a esses corações amorosos e bondosos, que a cada projeto reencarnatório, com a sua particularidade, teve o apoio e a assistência desses espíritos bons, que nos assistem e nos ajudam incondicionalmente. Que possamos, aprendendo a direcionar os nossos sentimentos, as nossas criações mentais, darmos base, recursos, para recebermos o apoio e a assistência do amor de Deus, o nosso Pai, através desses corações amorosos. Senhor Jesus, benfeitores amigos, mais uma vez nós estamos reunidos, Senhor, em seu nome, com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através desses seus mensageiros de luzes,
em todos os lares conectados conosco e aos lares que nossas mentes alcançarem. Que o Senhor possa, Jesus, nos oferecer a proteção, o amparo, o apoio, a segurança para a nossa caminhada. Senhor Jesus, a cada dia somos mais conscientes, Senhor, do quanto temos que ser grato por tudo. Mas também, Jesus, a cada dia que passa somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade. Com vontades, com impulsos, com desejos que insistem a fazer parte das nossas criações mentais, porque ainda nos compraz ainda esses gostos, esses pensamentos, e a cada dia somos mais conscientes que eles não estão de acordo com as leis divinas do amor, da paciência, da aceitação, da compreensão e da tolerância. Por isso aqui estamos reunidos, Jesus, a rogar-lhe, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a impulsividade, a incompreensão, a intolerância. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos a persistência, a perseverança na prática incansável do bem, do amor sem mescla, do perdão, Jesus, incondicional. Fortaleça-nos, Senhor, para que com o nosso esforço, com o suor das nossas testas, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, em benefício de todos, sem distinção, possamos, Senhor, ser instrumentos, estímulos do seu amor. Para que quem quer que seja, que aproximar de nós, por um segundo apenas, sinta Jesus através da nossa atmosfera psíquica, do nosso campo vibratório, através do nosso olhar, do nosso abraço, do nosso aperto de mão, do nosso sorriso, o seu amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, nós aqui juntos, com essa imensa alegria de podermos a cada dia sermos mais conscientes da criatura divina que somos, do propósito divino para todos nós, fortalecendo-nos na nossa caminhada ainda, vamos dizer assim, ainda de provas e de expiações. A nova alvorada já se inicia do planeta de regeneração. Momento sublime. Maior momento para nós, na nossa história espiritual, encontra-se hoje. A maior grandiosidade da nossa escola planetária, onde estamos caminhando do escuro da noite, do mundo de provas e de expiações, para a alvorada e a luz do planeta em regeneração.
Quão grandioso é sermos conscientes disso, porque fortalece-nos nos testemunhos que temos que dar, que passar, como Espírito Divino que somos. E como eu disse no início, né, o nosso farol, o indicador do caminho, o nosso Mestre Jesus, apoia, auxilia, nos ajuda, mas não pode dar o testemunho por cada um de nós. Porque não são as placas que faz o caminho, mas o caminhar seguindo as placas é que vai fazer nós transformarmos, mudarmos de patamar, de sentimentos, de percepção da vida, do verdadeiro Espírito Divino que somos. Está terminando o ciclo do materialismo absoluto, onde o terceiro milênio, a era do Espírito Imortal, faz o fulgor do novo dia de esperança ao nosso trabalho. A cada um é dado, onde estiver, o processo dessa caminhada de testemunhos. E como estruturar sentimentos, como trabalhar a nossa intimidade diante de tantas circunstâncias. E a recomendação que temos do nosso diretor espiritual com sua equipe, o nosso amado professor Eurípides Barçanufo, que assumiu o compromisso com Jesus, que iria nos acolher nessa oportunidade tão importante para nossos espíritos imortais, trazendo-nos o recurso da evangelização de espíritos, tirando em definitivo o véu dos nossos olhos e trazendo lucidez a nossas consciências, falando-nos da pedagogia do amor, do projeto reencarnatório, dos sentimentos, dos propósitos que nós estamos aqui agora, e para que pudéssemos dar conta do cumprimento dos compromissos assumidos, das injunções reencarnatórias, ele sempre nos recomenda que, então, em nossos estudos e no nosso dia a dia, na nossa vida diária, que estudemos a religação, a nossa conectividade, em definitivo, com o ser divino que somos, com o infinito amor de Deus, o nosso Pai, através do Evangelho, que é a nossa conectividade com o ser que somos. E o Evangelho, então, traz para nós com clareza a nossa relação para com Deus, o nosso Pai, a nossa relação de nós conosco mesmo e a nossa relação com o nosso próximo. Então, talvez até fique cansativo, mas perdoa-nos. Ainda temos que continuar estudando as nossas lições. Claro que aqui procuremos falar de um pequeno item, de um pequeno conteúdo, porque é grandioso demais o conteúdo profundo que está contido nesse Consolador que Jesus nos enviou. E numa página de Emmanuel, que eu me lembro agora de qual livro, ele diz que por isso, inclusive, nós devemos tomar muito cuidado com tudo aquilo que lemos, com tudo aquilo que nos propomos assistir, com tudo aquilo que alimentamos o nosso espírito. Como eu disse no começo, qual é o cuidado que eu tenho na alimentação do meu espírito? Porque, como espírito divino que somos, energia, a hora que entramos em contato com uma leitura, um programa, seja o que for, entramos em sintonia com o campo vibratório energético de quem nos produziu. Então, amados, quando estamos lendo o Evangelho,
procurando estudá-los, procurando buscar recursos às nossas dificuldades, às nossas dores, entender o que sentimos. Vocês imaginem, sintam em seus corações que nós entramos em sintonia com essa equipe do Espírito de Verdade, que ditou, e com Allan Kardec e sua equipe de assessores na codificação. Nós temos ideia dessa grandiosidade desse momento. E hoje, o nosso capítulo é o capítulo 24, que diz o seguinte: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O que vem a ser candeia e o que vem a ser alqueire? Bom, eu até foi fácil de compreender, porque eu nasci e criei na roça, então eu conheço as duas coisas com facilidade, né? Porque, inclusive, onde eu nasci, na roça não tinha energia elétrica, e nós usávamos lá, então, as candeias, lamparinas, né? As velas, para que pudesse iluminar nossas atividades. Então, a candeia é um dispositivo para iluminar a noite, onde era alimentado com óleo, para poder fornecer, né? E o alqueire era como se fosse uma lata, que era uma medida que, inclusive, né, depois existe até o alqueire em terras, mas na época era uma lata que media uma quantidade, por exemplo, de arroz, de feijão, de milho, ou seja o que for. E que a pessoa não ia acender uma vela, acender um farol, né, e tampar ele, que deveria, então, né, não ponhas a candeia debaixo do alqueire. Nós, já agora, a reflexão para nós, neste momento, né, que tipo de candeia eu tenho colocado sobre a mesa? Quais têm sido as minhas posturas, as minhas colocações? Que tipo de luz eu estou emitindo? Ou aquilo que eu conheço ainda em relação a tudo, ao bem e ao amor, como é que eu expresso isso? Ou eu coloco isso embaixo do alqueire? Ou eu tampono tudo isso por insegurança, por medo, por fragilidades dos meus sentimentos? E aí Kardec, então, para nos orientar, ele colocou candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas, não vades ter com os gentios, não são os sãos que gozam saúde que precisam de médico. A coragem da fé, carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Então, amados, são muitos tópicos que nós podemos falar, né? Eu vou ler o primeiro aqui, seguido aqui, né? A candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. No primeiro ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, e nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, meus amados, quantas coisas nós podemos fazer nessa reflexão? Entre todos os itens, talvez pelo momento a qual nós estamos passando, né, resolvi, ou seja, né, assim, acredito que poderia nos ajudar, ir lá no item 11. Não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. O que vocês acham do momento evolutivo no nosso planeta? Estamos necessitando de médicos? Estamos gozando
de saúde ou estamos profundamente adoecidos na intimidade dos nossos espíritos? Por isso é que estamos necessitados de médicos. Porque essa saúde aqui a qual Jesus nos colocou é não somente a do corpo físico. Aqui o vírus faz uma transformação, faz um processo de estímulo, de multiplicação de células no plano físico, levando-nos às desarmonias do corpo físico. Isso aí é o reflexo das nossas desarmonias, das energias do nosso espírito imortal. Então, todos nós estamos conscientes que necessitamos do médico das nossas almas. Necessitamos do médico, do maior médico da nossa escola planetária. Necessitamos de Jesus. E me lembrando agora, desculpa, sim, lá no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, no item 5, o Espírito de Verdade fala-nos que da tremenda compaixão que ele tem das nossas misérias, das nossas aflições e das nossas dores. E que, por estar com tremenda compaixão pelo nosso estado, que enviaria o consolo, os espíritos bons, a nos acolher, a nos ajudar, a nos amparar. Mas que os espíritos bons não podem viver o que nós precisamos de viver. É semelhante, o pai não pode aprender a andar pelo filho. O filho vai nascer e vai ter que aprender a andar, vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a comer sozinho. Mas, amados, não sei se posso dizer isso, mas sinto segurança para dizer que jamais na nossa escola planetária houve tanto amor, tanto afeto descendo sobre nós como bênção, como disse o Espírito de Verdade, a equipe de Jesus, a tremenda compaixão pela nossa condição. Então, nunca tivemos, em nossas encarnações, tanto amparo, tanta assistência e tanto amor. Mas, como que nós vamos fazer para dar sintonia, para que possamos receber os recursos? Porque eu acredito que todos conectados aqui conosco nessa manhã têm consciência, porque talvez já tentou ajudar alguém que não quer ajuda, que não dá base para ser ajudado. E assim, lutemos para dar base, para dar condições, para que essa pleide de espíritos de amor e luz. O que vocês acham que fazem os espíritos que já atingiram o nível de evolução de amor e luz se não for o amparo, o auxílio e a ajuda incondicional? Então, vamos, lendo aqui, vamos refletir um pouquinho. Estando Jesus à mesa em casa deste homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Ou seja, Jesus estava à mesa com os discípulos e chegou os publicanos, chegou a gente que a sociedade diz ser de má vida, E que os fariseus, notando-o, disseram aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, Jesus disse-lhe: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Ou seja, quem tem feito parte das nossas vidas? Como é que tem sido, digamos,
as nossas refeições? Quem tem compartilhado conosco? E que tipo de luz, que tipo de candeia estamos colocando sobre a mesa onde nós exercitamos as nossas tarefas? E aí, então, Jesus se acercava principalmente dos pobres, dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de usarem para o mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo de maior merecimento. Amados, como sempre nós falamos, são tantos os assuntos e tão profundo é. E hoje, então, poderemos trabalhar com esse, ao qual foi acabado de colocar agora, que nós somos ainda esses espíritos doentes em relação às nossas ações no amor, na bondade, no bem. E que o terceiro milênio, ao qual agora nós já nos encontramos, é o milênio da era do espírito imortal. É o milênio em que, em definitivo, tomaremos consciência de todos os atributos como criatura divina que somos. E, em especial, amados, ostensivamente, esse atributo do espírito, que, com a codificação da doutrina espírita, denominou-se mediunidade, que é a conexão, a inter-relação, os relacionamentos de nós, espíritos imortais, com Deus, o nosso Pai, com todo o espectro de ondas desse universo infinito. Porque, como já dissemos, ao nível de evolução que entramos, que já estamos de humanidade, já temos alguns atributos que nós já estamos acostumados com eles. Talvez ainda não sabemos lidá-los adequadamente, porque os nossos atributos, em si, todos eles são neutros. Quem vai dar a direção é o que nós sentimos, o nosso estado evolutivo, a nossa compreensão da vida. Então, por exemplo, o atributo do tato, do olfato, da visão, da audição, da locomoção. E a mediunidade, amados, não é nenhum atributo diferente deles. É inerente a todos os espíritos. Todo mundo tem consciência que é médium. Agora, na elaboração do nosso projeto reencarnatório, onde, para que consigamos corrigir campos vibratórios, para que possamos refazer ações, para que possamos mudar o jeito de pensar e de fazer, além desses recursos todos, ainda é nos concedido, conforme a necessidade reencarnatória de cada espírito, mais um atributo, mais um recurso, para que ele possa se transformar, para que ele possa se modificar, que é a mediunidade. Então, todos nós a temos, mas dentro do nosso projeto reencarnatório, conforme as nossas células orgânicas, conforme a nossa glândula pineal, esse atributo será mais ostensivo ou menos ostensivo. Mas, inclusive, nos procuram diariamente irmãos espíritos com extrema dificuldade de lidar com esses recursos, com extrema dificuldade de lidar com esse atributo, porque às vezes não compreende e acha que, inclusive, esse atributo traz sofrimento, traz constrangimento, traz desequilíbrios. Quantos são os lares, os casais, pais ou mães que nos procuram? Porque dentro dos lares há as desarmonias que, inclusive,
às vezes, sem a compreensão profunda do Espírito Divino que somos, dizem que estão os seus familiares nas mãos de obsessores, levando transtorno, sofrimento e dor. Amados, esse é o capítulo que está falando, então, que tipo de candeia, que tipo de sintonia, que luz nós colocamos. E aí, como disse o pequeno trecho que nós lemos, onde, sem a compreensão que a mediunidade é um atributo do espírito imortal, as pessoas não compreendem e acham, então, que ter o atributo da mediunidade, ter a condição de trazer com mais clareza tudo o que está em volta, que os olhos físicos não veem, ser transformado em condições para que esclarecimento e explicações do que os olhos físicos veem, que esse atributo deveria ser só para quem tem conhecimento. Mas Jesus, como ele falou, é para nós doentes que ele trouxe, que nos concedeu nessa encarnação a oportunidade de muitos de nós, ou se não todos de nós, ter esse recurso, esse atributo com uma certa saliência. Porque é mais uma condição, é mais um atributo que eu tenho para servir melhor, para ajudar mais, para amar mais, para compreender mais o outro. E aí, meus amados, como é que é na nossa intimidade, então, essa candeia, esse atributo dessa percepção da vida que nós, no meio onde vivemos, espalhamos? Amados, é tão sério e importante a compreensão, porque ainda, amados, no estado evolutivo ainda que nós estamos, enquanto nós usarmos o atributo, para que nós temos usado o atributo nosso das mãos? Porque vocês vão perceber que a mesma mão que mata pode ser a mesma mão que acaricia, que faz comida, que faz carinho, pode ser a mesma mão que mata. Então, quem dá direção aos trabalhos das minhas mãos? A mesma voz que leva o afeto, que leva a doçura, que leva ao aconchego, é a mesma voz que critica, é a mesma voz que julga, é a mesma voz. Amados, hoje nós temos um recurso grandioso na tecnologia. Vocês têm ideia de quando eu entro em uma rede social e começo a fazer observações e críticas às ações dos outros? Tem uma página de Emel grandiosa demais que ele diz que nós não temos estrutura para ficar penetrando nos efeitos dos outros, no que os outros deveriam estar fazendo ou estão deixando de fazer. Porque, com certeza, nosso estado vibratório ainda, o campo energético dos nossos sentimentos, não são suficientemente amorosos e bons. E nós nos mesclaremos. Nas nossas células pré-espirituais ficará mesclado as críticas que fizemos, os julgamentos que fizemos. Essa é a candeia a qual Jesus refere que nós devemos colocar. É essa a candeia. Vocês têm ideia, amados, do atributo dos olhos? O que meus olhos veem em tudo? Meus olhos vão ver de acordo com meu coração. Os meus ouvidos, esse atributo filtra que tipo de comentários, qual que é o que fixa e qual que é que nem sintonia tem para ficar na nossa caixa acústica. E a nossa mediunidade, então, amados. Mediunidade é atributo neutro e está ligado e direcionado aos nossos sentimentos. Por isso, é que nesse capítulo, Kardec, com a sua equipe, coordenada por Espírito de Verdade, nos colocou para que pudéssemos compreender, então, em definitivo,
as nossas relações a candeia, porque, como ele disse, né, o que nós vibramos na nossa atmosfera psíquica é a candeia que colocamos em cima da mesa e o que temos colocado em cima das nossas mesas. Porque, basicamente, amados, é tão importante compreender uma coisa que eu acho que talvez todos já compreendam, e eu estou repetindo isso, talvez, porque todos já ouviram isso, mas vamos falar disso novamente. Especialmente no momento evolutivo que nós nos encontramos, onde, com a compaixão do Espírito de verdade, da nossa tremenda miséria de amor, ele enviou milhões, bilhões de espíritos e estão aqui no meio de nós, mas precisamos ter ouvido de ouvi-los, coração para senti-los. E, neste momento, então, precisamos, como ele colocou aqui, o recurso nosso da mediunidade, que basicamente, amados, nós temos 3 tipos de sintonias de companhias espirituais. Em primeiro lugar, quem está sempre conosco, incondicionalmente, independentemente do estado evolutivo que nós nos encontramos, são os espíritos bons. Os espíritos amorosos e bons que patrocinaram a nossa reencarnação. Que antes do berço agora, antes desse corpo, antes desse nome, antes dessa personalidade, já estavam conosco e nos conhecem em profundidade. Chancelou conosco, sugeriu para nós, endossou a nossa reencarnação, o lugar que iríamos nascer, a família consanguínea que teríamos, o campo fisiológico energético que necessitávamos, os compromissos que fizemos. Esses espíritos bons estão sempre conosco. Mas temos que fazer aí uma observação. Estão conosco e nos ajudam incondicionalmente. Mas para que possam nos ajudar, nós temos que dar base. Porque se eu ainda sou revoltado, acho que a minha vida é ruim, acho que eu só tenho problemas, não tenho a percepção que as provas, as dificuldades, são convites à mudança e à renovação. Então, aí, não tenho gratidão por tudo. Inclusive, chego a pensar que a minha vida é a mais difícil de todas as pessoas do planeta Terra. Que eu é que enfrento os maiores problemas do planeta Terra. E aí, como é que esses espíritos bons vão ter campo? Porque eles já são bons, amado, e uma vez que nós formos bons, não tem retrocesso. E esses espíritos já são bons, então eles nunca conseguem estar revoltados, eles nunca conseguem estar insatisfeitos, eles nunca conseguem estar criticando, eles nunca conseguem estar julgando. E aí, então, como é que eles vão fazer para acionar, para acolher o nosso coração, para nos agasalhar? Então, eles aguardam. E muitas vezes, a dor. Muitas vezes, a dor vai ser o recurso para que eu peça, olha, o meu orgulho, a minha vaidade é tamanha, mas eu não estou dando conta, eu preciso de amparo, eu preciso de ajuda, e a ajuda chega. Então, a mediunidade é esse intercâmbio, e vocês percebem, então, que Deus, como esse infinito amor, essa é a principal estrutura que nós temos em nossas vidas. Mas todos que estão conosco, comigo aqui, sentem a presença dos benfeitores em seus lares? Ou a venda está tampando os olhos e o orgulho e o egoísmo está abafando o coração? Então, meus amados, em nenhum momento no planeta houve tanto amparo e tanto auxílio ao qual nós estamos vendo o transtorno e a dor, ao qual todos estão passando, dando testemunho
desse algo invisível, desse vírus, que faz uma alteração no campo vibratório energético, especialmente do nosso aparelho complexo respiratório, mas para ter o efeito no espírito imortal, para despertar o espírito imortal, o chamamento que nós somos criaturas divinas, nós somos energias, nós não somos corpos. Então, que todos nessa manhã, em definitivo, guardem seus corações, em primeiro lugar, por misericórdia e amor divino, como disse o Espírito de Verdade, pela nossa tremenda miséria de amor, esses espíritos bons estão conosco, a nos amparar, a nos assistir, a nos ajudar, a nos auxiliar, mas não podem viver a nossa experiência. Segundo as companhias espirituais, que estão ligados à candeia, à luz que colocamos em nossas mesas, são os espíritos que nosso projeto reencarnatório, desencarnados, amorosos também e bons, não a nível de tutelares de reencarnação, mas espírito ligado aos nossos corações, amorosos e bons, que também participam conosco na nossa caminhada evolutiva e na evolutiva deles, nos assistindo, nos ajudando. E também, dentro da nossa estruturação do nosso projeto reencarnatório, para uma determinada reencarnação devido às nossas anterioridades, devido às nossas relações, espíritos encarnados estarão conosco e desencarnados estarão conosco, nas condições de referências energéticas, de dificuldades, de desavenças, de desequilíbrios, de cobranças, de desejos de vinganças. E a nossa candeia, que nós colocamos sobre a mesa, vai ser o recurso para que, como às vezes até dentro do própria doutrina espírita, chamam esses nossos irmãos de obsessores. Não são obsessores. São irmãos nossos, ao qual a nossa relação formou-se um campo vibratório, energético, que está fora do padrão das leis divinas do amor e que nós teremos que conviver com eles para transformarmos em nossa intimidade o rancor, o desejo de vingança, a falta de perdão, em amparo, auxílio e amor. Então, esses irmãos são e nos encontram por essas referências energéticas, pelo campo vibratório da candeia que emitimos, da luz que emitimos em nossa intimidade. E muitas vezes, perdoe eu dizer, alguém nos procura no abraço fraterno, rogando que nós ajudemos e que Eurípides Barçanufo, com a sua equipe, ajude a tirar esses espíritos dos lares. E o nosso professor amoroso e bom disse que jamais faria isso. Que jamais retirariam das nossas companhias os irmãos que nós necessitamos estarmos juntos, mas que trariam os recursos para nós aprendermos a amá-los, assim como eles são, encarnados e desencarnados. Esse é o campo vibratório da nossa candeia de sintonia, ao qual no nosso Evangelho fez a referência desse atributo da mediunidade. E a outra companhia espiritual que nós temos, a nossa candeia vibra em que frequência, em que onda? O que a minha intimidade, as minhas criações mentais diárias formam a minha atmosfera psíquica, meu campo energético? Nós, então, teremos centenas, milhares, milhões de sintonias. Não porque tem referência energética conosco, mas porque o nosso atributo do espírito imortal, de nós estarmos em sintonia com aquilo que nós mais mantemos na mente durante todo o dia, aquilo que mais gostamos de fazer, o propósito das nossas vidas, vai dar sintonia e direção com milhões, bilhões, na mesma frequência de gostos, de vontades, de prazeres.
Na minha intimidade, o momento em que eu estou só, por exemplo, que eu estou em casa, não tem ninguém, eu não tenho nenhuma atividade, ou mesmo que eu não esteja em casa, em que eu esteja em algum lugar, que eu estou sozinho, o que é que predomina a minha vontade de fazer? Esse é o campo vibratório energético da minha sintonia. Então, meus amados, que cada um de nós, nessa manhã, os conectados, possamos observar-nos, deixar em definitivo de fazer análise das ações dos outros, porque nós só prestaremos conta com o que nós estamos fazendo. Eu não vou prestar conta, por exemplo, com o médico que atende no consultório e faz a sua cirurgia, ele prestará conta. Eu não prestarei conta do professor que elabora as aulas e vai lá e distribui o conteúdo. Eu não prestarei conta das ações do meu governador, do meu prefeito, do meu presidente. Eu prestarei conta no ambiente a qual eu estou e ao qual essa sintonia dessa candeia me leva a levar as influências. Então, meus amados, falando-nos na intimidade dos nossos corações, nós olhamos para nós mesmos. Quem são as companhias espirituais que a candeia da nossa mesa ilumina? E como nós já estamos quase para terminar, eu queria fechar com o esclarecimento do capítulo, esse especificamente falando-nos da candeia, do atributo da mediunidade. E aí, esse capítulo encerra assim: a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dútil aos espíritos em geral. Então, eu sou responsável para dar sintonia de acordo com os meus sentimentos. Mas quando nós compreendemos isso, quantas e quantas vezes somos envolvidos em campos vibratórios de angústia, de dor, de desespero, de desequilíbrio, de espíritos encarnados ou desencarnados. Mas compreendendo isso, nós não os expulsaremos, não achamos que estamos sendo atingidos pelo mal, nada disso. Mas é da nossa responsabilidade o campo vibratório, a candeia que nós colocamos a iluminar. E aí, então, o que é o bom médium? Porque, às vezes, especialmente no nosso trabalho, da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, às vezes alguém encanta com um médium que vê tudo e que fala tudo. Mas será que isso é ser bom médium? O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos. E somente deles tem assistência. Perceberam? Então, talvez, dezenas dos que estão conosco aqui, conectados nessa manhã de hoje, possam falar, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não percebo nada. Mas e por isso aí você não pode ser um bom médium? Porque o bom médium não é aquele que comunica, que vê tudo, ou que fala tudo, que observa tudo. O bom médium está ligado aos sentimentos do coração. E aí, então, Kardec continua, né? O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Como disse, jorra entre nós espíritos de amor e luz, a nos amparar, a nos acolher, a nos ajudar. Mas como é que vão fazer para ter sintonia conosco? E aí ele disse, unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Por isso é que, então, não está ligado à cultura, à intelectualidade,
Alguém pode ter lido todos os livros sobre física, biologia, ciência. Pode ter estudado tudo isso, mas o testemunho do seu coração, o campo vibratório da sua conduta diária, a sua postura perante as relações de quem convive contigo, é que vai determinar de quem que nós recebemos a assistência. Então, unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Oh, meus amados, muitas vezes quão difícil é as nossas lições do nosso Evangelho. Gostaria e pediria a todos que em casa procure a ler todo o capítulo, para que possa ajudar na vigilância diária da nossa conduta, o que mantemos a maior parte do tempo em nossos corações. Que tipo de luz, de candeia, estamos colocando sobre a mesa das nossas relações? Perdoe-me, de repente, de algo que eu falei, de alguma colocação que fiz, porque ainda sou ínfimo e não compreendo tantos outros aspectos. Então vamos todos nós, com imensa alegria em nossos corações, por termos a oportunidade de alimentarmos os nossos espíritos com o Consolador prometido por Jesus, que iria trazer todos os recursos em definitivo, a tirar o véu dos nossos olhos e trazer lucidez a nossas consciências, que somente a nós devemos imputar a nossa alegria, a nossa felicidade, ou também ainda as nossas aflições e as nossas dores. Que as nossas ações, que as criações mentais que temos, sejam asas de libertação do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso materialismo. Que as nossas ações, as nossas criações mentais, sejam, Senhor, mecanismo de transformação das nossas células perispirituais, que só através do bem e do amor é que conseguiremos realizar essa tarefa. Quão grande oportunidade nos encontramos, Jesus, e queremos agradecer imensamente por todo o amparo, por toda a assistência, por todo o amor nos concedido desde quando fomos criados. Ó Senhor, como o Senhor nos disse, da tremenda compaixão das nossas misérias, conceda-nos então, Senhor, através dessa equipe de espíritos iluminados e bons, desses corações generosos e magnânimos, acolha-nos com suas vibrações, com seus passes energéticos, com seus campos vibratórios, de vibrações, de ondas de infinito amor. A todos nós conectados pelo seu coração, Jesus, nessa manhã, encarnados em todos os lares, os desencarnados, que assim sintonizam conosco pela nossa candeia. Jorra sobre nós, Senhor, essas energias de estímulo, de esclarecimento e de alegria, para que não desanimemos, para que continuemos perseverantes, dedicados, amorosos e bons. E para nós, Senhor, que estamos com maior ascensão, com maior recurso divino de evolução, que é o nosso corpo físico,
Magnetize os copos de água, as garrafas com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Senhor, para o equilíbrio e a harmonia das nossas células do corpo físico e também do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Pai, a sua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, está encerrado aqui o nosso encontro da manhã de hoje. Quero mais uma vez agradecer a todos imensamente por estarem comigo, por me sustentarem, por me ajudarem na minha caminhada de regeneração. A minha gratidão, o meu abraço carinhoso, o meu amor é ínfimo ainda, mas que todos possam sentir em seus corações. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo aqui, a partir das 9h30, se assim, é claro, for a vontade de Deus, nosso Pai. Mais uma vez, amados, que a paz de Jesus possam alimentar os nossos corações. Muito obrigado a todos.